E aí, juventude, beleza? Que artista nunca sonhou em estar num carro, no mercado, no ônibus e ouvir a sua música tocando na rádio? Tocar na rádio é um sonho e um divisor de águas na carreira de qualquer artista. Muito se especula sobre como tocar na rádio, mas a real é que não existe muita informação clara sobre os detalhes, do tipo, paga ou não paga? Como que eu levo a minha música na rádio? Para quem eu entrego? Será que vão ouvir a minha música? Tá, e por qual rádio que eu começo? Então, para te ajudar com isso, eu resolvi gravar um vídeo que vai ser um pouco mais extenso, com mais detalhes. Inclusive, eu te aconselho a pegar um papel e caneta para o uso mais raiz ou anotar no celular para o uso mais Nutella, mas esse vídeo vai te ajudar a clarear muito as tuas ideias. Se tu tá pensando em entrar na rádio ou toca e quer novas ideias, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante. O meu nome é Rafa Reis do novoartista.com e da Mão Produtora. Tá começando mais um Girando Lâmpada. Já tem alguns anos que a gente trabalha com artistas que já fizeram ou fazem rádio. Desde artistas que fazem rádios locais, como é o caso da Cravo, do interior de Minas, artistas que trabalham de forma mais regional, grande parte artistas sertanejos, e também artistas que fazem ou já fizeram rádios em escala nacional, por exemplo, a banda Maneva, NX e Ivo Moser, que teve a terceira música mais tocada nas rádios em 2013, uma coprodução musical nossa. E há mais ou menos uns 5 meses a gente fez um pé na estrada em 8 cidades aqui de São Paulo. A gente passou por mais ou menos umas 12 rádios e a gente trocou muita ideia com radialista, dono de rádio e diretor artístico. E a partir de tudo isso, eu separei 6 pontos que você precisa ter muita clareza para entrar nesse jogo. Antes de eu te falar o primeiro, eu só queria te trazer um contexto muito rápido de que não é tão fácil tocar em rádio. E existem vários motivos para isso, mas 2 que eu considero os principais. Primeiro, tem pouco espaço para muito artista. Mesmo que hoje existam cerca aí de aproximadamente 7.000 rádios no Brasil, ainda assim é muito artista para esse tanto de rádio. Em média, as rádios fazem de 3 a 4 blocos comerciais por hora e a cada hora colocam cerca de 10 a 14 músicas. Como a maioria das rádios trabalham com 12 horas de programação comercial, isso dá em média de 120 a 170 músicas por dia, dependendo do perfil da rádio. Ou seja, se ela coloca mais propaganda, tem menos espaço para música e vice-versa. Isso vai depender do perfil da rádio. E o segundo motivo é que alguns artistas investem muito pesado em rádio. Como o público desse artista tem o costume de ouvir a música na rádio, o artista vai lá e investe na rádio. Assim como se o público dele ouvisse a música em outro canal de distribuição, que não fosse a rádio, ele iria investir pesado nesse outro canal de distribuição. Então esse é basicamente o cenário. Não é a coisa mais fácil do mundo tocar na rádio, mas obviamente não é impossível. E o primeiro passo para te começar a tocar nas rádios é você ter esses 6 pontos que eu vou te falar agora, muito claros e resolvidos na tua carreira. E o primeiro ponto é música. 3 coisas bem importantes a se considerar em relação à música. Primeiro, música dentro dos padrões de rádio. Falando em rádios populares e rádios... Falando em rádios populares e rádios jovens, músicas com mais de 3 minutos, intro com mais de 15 segundos, solos longos, guitarra com muita distorção, dificilmente vai ter espaço nas rádios. Claro que se tu estiver entrando em rádios específicas de rock, MPB, rádios de nicho, isso vai influenciar menos. Mas via de regra, músicas curtas com no máximo 3 minutos, sem solos, intros curtas, vão te dar uma melhor aceitação na rádio. É comum os artistas fazerem uma versão exclusiva para rádio. Eu lembro de conversar com o Conrado, baixista do NX, e ele sempre falava que praticamente todas as músicas do NX tinham a versão original e a versão rádio edit, que é uma versão sem guitarra, com muito violão, intro curta, muitas vezes sem solo, enfim, é uma edição na música para que ela fique dentro dos padrões da rádio. Entenda se a música faz sentido dentro da programação da rádio. Conversando com os radialistas nessa viagem que a gente fez, era comum eles dizerem o seguinte: cara, o artista X trouxe a música dele aqui, só que é igual a do outro artista que eu já toco, falando sobre o mesmo tema, da mesma forma, praticamente com o mesmo arranjo. Então se pergunta sempre o seguinte: será que a minha música ela tá dentro do contexto dessa rádio e ainda assim consegue apresentar alguma novidade para dentro da programação? A programação da rádio precisa sempre renovar a atenção do ouvinte. Então os radialistas, eles procuram também por músicas que possam ajudar nisso daí. Eu lembro de uma rádio que a gente visitou e o radialista reclamou que os artistas estavam levando só músicas rápidas, só batidão, e que ele estava precisando de uma música um pouco mais lenta, mais romântica, mas que ninguém levava para ele. E aí ele acabava tocando
tocando uma música lenta, romântica de um artista já consagrado. E para te entender se a tua música faz sentido na programação, tu precisa ouvir muito a rádio que tu quer tocar e, se possível, conversar com o radialista. Terceira coisa, ainda dentro do tópico música, é teste mesmo que minimamente a tua música de forma online. Quando você for fazer um investimento em rádio, por menor que ele seja, ele precisa ser o mais certeiro possível. Então, digamos que você tem um EP gravado. Lança essas músicas na internet, nos streams e vê qual tem o melhor resultado. No momento que tu perceber que um mandou mais do que a outra, aí sim tu investe em rádio. Alguns artistas têm orçamento para testar direto na rádio, sem fazer esses testes online antes. Nós, meros mortais, não. Então, primeiro teste online. A música andou? Ótimo. Então, essa é a música que vai para a rádio. Então, recapitulando. Música nos padrões da rádio, música que faça sentido na programação e música que já tenha sido testada de forma online. Segundo ponto para você tocar na rádio, divulgador. Você mesmo pode levar a tua música lá na rádio? Pode, só que vai ser muito mais difícil o radialista te receber e de fato ouvir a tua música do que se tu chegasse com um divulgador. Relacionamento é muito importante quando a gente fala de rádio, e o cara do relacionamento na rádio é o divulgador. Ele já conhece todos os radialistas, já tem amizade com os donos de rádio, durante anos ele visitou rádios para fazer esse relacionamento, e na hora de tu fazer uma promoção com uma rádio, esse relacionamento divulgador vai ser fundamental para te conseguir uma boa promoção na tua música. Alguns cuidados na hora de tu escolher um divulgador para trabalhar junto contigo. Primeiro, não pega um divulgador que esteja atendendo muitos artistas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não vai conseguir dar atenção suficiente para o teu trabalho. Provavelmente ele não vai conseguir em muitas rádios deixar o teu material, ele não vai ter tempo de ir com você nas rádios, e outra, se ele já tem muitos artistas, provavelmente você vai ser só mais um na lista dele. Segunda coisa, procure por divulgadores que trabalhem em uma região específica. Se o divulgador que tu quer contratar te disser o seguinte: cara, eu faço São Paulo, Minas, Rio de Janeiro inteiro, interior do Paraná e tenho uns contatos em Tocantins. Cara, não tem como esse divulgador dar conta disso tudo. Ele provavelmente não vai te dar muita atenção. Quando muito, ele vai só largar o teu CD na recepção da rádio e ir embora. Então procure por divulgadores que trabalhem em uma região pequena e específica. Terceiro cuidado, da mesma forma que não é legal tu pegar um divulgador que tenha muitos artistas, cuidado para não pegar um divulgador que tá muito no início da carreira e ainda não tem um relacionamento com as rádios. Como eu falei antes, o relacionamento do divulgador com a rádio é muito importante para te conseguir uma boa promoção. E um cara que está muito no início, ele ainda não teve tempo de fazer esse relacionamento. Então procure por divulgadores que já tenham algum relacionamento com as rádios. Quarto e último cuidado, procure por divulgadores que possam te ajudar na estratégia. Algumas vezes o divulgador vai pegar o teu material, vai perguntar onde tu quer que ele solte e vai até lá a rádio e vai literalmente soltar o teu material lá. Ele não vai dar nenhum palpite, nenhuma orientação em relação à estratégia. Ele vai fazer só aquilo que tu pedir para ele. E a estratégia por trás da rádio é fundamental para que teu investimento seja bem aproveitado e que tua música de fato ande. Então, recapitulando, procure por divulgadores que trabalhem um número pequeno de artistas, divulgadores que trabalhem em uma região específica e que já tenham um bom relacionamento e te ajudem na estratégia. Que é o terceiro ponto, estratégia. Na real, só a estratégia já daria um vídeo de uns 50 minutos, mas tem algumas coisas que, independente de qualquer cenário, tem que fazer parte da tua estratégia. E a primeira coisa é, comece local, depois regional e depois nacional. Mesmo que tu tenha grana para começar regional, começa pequeno. Se for para errar, erra pequeno. Se a música andar na rádio local e tu tiver um investimento e tempo para fazer o pé na estrada, vai abrindo o teu raio de ação aos poucos, e entrando em rádios não só da tua cidade, mas que abranjam outras regiões. São vários os casos e histórias de artistas que têm grana para investir e que, por falta de uma estratégia legal, que poderia ser super simples, acabam investindo mal o dinheiro. E aí perdem esse investimento ou tem muito pouco retorno sobre aquilo que eles investiram. E o fato de tu começar local te dá justamente a possibilidade de, caso você não tenha muito dinheiro para distribuir, você pelo menos entrar na rádio, começar um relacionamento e, com uma boa estratégia de show e um bom vendedor, transformar essas execuções de rádio em shows. Segundo ponto da estratégia, tenha mais de uma música em sequência. Imagina a seguinte situação: chego eu, Rafael, lá na rádio, sem meu divulgador, e consigo um momento ali com o radialista e digo que eu quero colocar uma música minha na rádio e deixar tocando por 3 meses. E daqui a 6 meses eu vou começar a gravar um EP novo. E
se rolar bem essa música de agora, eu vou pensar em colocar outra. 30 minutos depois, chega outro artista junto com o seu divulgador, que o radialista já conhece, e conversa sobre uma estratégia de rádio para os próximos 9 meses. Uma música a cada 3 meses, já apresenta as 3 músicas, pede a opinião do radialista, qual que ele acha que deveria ser, qual que é a ordem que ele acha mais legal, e dá 2 sugestões de ações que eles poderiam fazer juntos. Qual dos 2 artistas tu acha que o radialista vai querer fazer uma parceria? Obviamente com aquele cara que está parecendo mais bem preparado, que apresentou uma estratégia, que parece realmente querer fechar uma parceria mais longa com a rádio. Então você ter pelo menos 2, 3 músicas dentro da tua estratégia de rádio vai te ajudar na hora de negociar uma promoção da tua música. Terceiro ponto, procure a rádio certa. E o que eu quero dizer com isso? Se tu deixar pro artista, ele vai querer tocar em qualquer rádio, a qualquer custo, em qualquer horário da programação. Mas cara, o teu som é rock, como que a gente vai levar a tua música para tocar numa rádio MPB? Ah, mas vai que o radialista curte rock, ou que alguém que tá escutando a rádio curta o som e ligue para pedir. Meu jovem, não é assim que funciona. A escolha da rádio tem que ser um tiro de sniper, cara, preciso, certeiro, um investimento que realmente vai te trazer retorno. Colocar tua música para tocar em um monte de rádio não significa necessariamente que tu vai crescer mais. Tocar nas rádios certas, sim. Então escolha estrategicamente as rádios que você vai tocar. E eu vou te dar 3 dicas rápidas para isso. 1. Procure por rádios que tenham um bom alcance. Claro que quanto maior o alcance da rádio, mais você vai ter que investir em distribuição, mas muitas vezes mais vale você tocar em uma rádio forte do que 3, 4 muito pequenas. Segunda dica rápida. Procure por rádios que promovam eventos próprios e estejam abertos a shows em parceria. A rádio traz show de artistas para a cidade, ela tem parceria com alguma balada, ela promove alguma festa na cidade, faz evento final de ano, feiras, enfim, rádios que promovem eventos uma vez ou outra precisam de artistas locais para fazer um show, tocar no aniversário da cidade, fazer a abertura de um artista maior, e você tendo um bom relacionamento pode tocar nesses eventos. E a última dica rápida é priorize as rádios que o teu divulgador tem um maior relacionamento. Como eu falei antes, o relacionamento do divulgador com a rádio é um divisor de águas na hora de começar um trabalho de rádio. Então, recapitulando rapidinho a parte de estratégia, comece local, regional e depois nacional, apresente uma sequência de pelo menos 3 músicas que serão trabalhadas e escolha a rádio certa, rádio com um bom alcance, que promovam shows e que o seu divulgador tenha um excelente relacionamento. Quarto ponto a se considerar para você tocar na rádio: investimento, brindes e ações sociais. A pergunta que mais nos fazem em relação a investimento é: eu preciso de muito dinheiro para tocar na rádio? E a resposta mais honesta é: depende. Você quer tocar em todas as rádios do Brasil? Sim, isso vai custar muito dinheiro. Você quer começar tocando na rádio da sua cidade? Não, então isso não vai te custar muito dinheiro. E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente administrava a banda da carreira Cravo de Minas, nós tocávamos em uma rádio da cidade. O investimento para 3 meses foi de menos de R$4.000 e com isso a banda fechou mais shows, teve maior relevância na cidade, e por ter maior relevância a gente conseguiu um investidor para um clipe, ou seja, o investimento da rádio se pagou em várias vezes. Agora é claro, quanto maior for o teu investimento, mais tu vai conseguir distribuir, mas isso não quer dizer que se você tiver um investimento relativamente pequeno, tu não possa pelo menos entrar no jogo. Outra coisa muito recorrente nas rádios são os brindes. Em algumas rádios que a gente passou na nossa viagem, principalmente nas mais do interior, os brindes são muito importantes e os mais variados possível. Vai desde ferro de passar, bolo de padaria da cidade, carne do açougue, ovo de Páscoa, até coisas maiores como um smartphone, um tablet, enfim. Mas o grande lance é você entender quem é o público da rádio. São jovens, são mais homens, mulheres, classe média, quem escuta essa rádio? E oferecer brindes que tenham relação com o teu trabalho e que chame a atenção de quem está ouvindo a rádio. É um kit churrasco da tua dupla, é um violão autografado, um par de ingressos para o cinema, enfim, entenda quem é o público da rádio e ofereça algo de valor para eles e que tenha a ver com o teu posicionamento. E por último, ações sociais. As rádios valorizam e têm interesse nesse tipo de ação, porque isso gera posicionamento para a rádio. Uma ideia que inclusive não é minha, é do nosso parceiro Chico Pardal, um divulgador de rádio incrível aqui do interior de São Paulo, é sortear kits de volta às aulas para crianças de escolas públicas. Um kit com 2 cadernos, caneta,
lápis, borracha, giz de cera. É um brinde legal para a rádio e ainda com um cunho social. Isso vai gerar posicionamento para a rádio e, claro, para o teu trabalho também. Por que não propor de pegar uma van, um carro plotado da rádio e ir fazer show em alguns bairros da periferia? Já fecha uma parceria com 2 food trucks da cidade e já faz um movimento. Não precisa ser um baita festival enorme, não. Um negócio pequeno, pontual, mas que seja, como a gente sempre fala, fora da caixa. Então, recapitulando o ponto estratégico, você não precisa ter todo o dinheiro do mundo para começar a tocar em rádio, entenda o público da rádio e ofereça algo de valor para eles e, por último, proponha ações sociais em parceria com a rádio. Quinto ponto a se considerar para tocar em rádio: relacionamento. Eu vou te contar 3 histórias que exemplificam muito bem o que eu quero dizer com relacionamento. Há alguns meses a gente estava num show do duo Mar Aberto aqui em São Paulo e na saída a gente trocou ideia com o Theo Teló, o irmão do Michel Teló. E a gente estava comentando com ele sobre a viagem que a gente tinha feito pelo interior, visitando as rádios, e ele contou que durante 20 anos, o Michel fazia show de quinta, sexta, sábado e domingo, e na segunda, terça e quarta ele fazia pé na estrada, visitando rádio, conversando com o radialista, jantando com o dono da rádio, se fazendo presente, fazendo relacionamento. Durante 20 anos, show de quinta a domingo e pé na estrada de segunda a quarta. Numa outra rádio que a gente visitou, um radialista comentou com a gente o seguinte: pois é, cara, tu vê esses artistas novos vindo aqui, deixando material, mas os caras não trocam ideia nenhuma com a gente, chegam, vão embora, nunca mais aparecem, só voltam quando querem trocar de faixa. Já o Jorge, do Jorge Mateus, sempre que ele vem aqui na cidade, ele passa na rádio, conversa com a gente, faz churrasco, anda no meu gol bola, sem frescura, ou seja, cara, o cara se sente perto, próximo do artista. Aí depois, quem que tu acha que o cara vai tocar? O Michel, que fez pé na estrada durante 20 anos, o Jorge, que anda de gol bola com o radialista, ou o artista que ele acabou de conhecer, que deixou o CD lá e foi embora? Justamente por tu não ter o investimento que grandes artistas têm, tu precisa compensar no relacionamento. Então se faça presente. Dá ingresso VIP para todos os teus shows, para todos os radialistas, vai nas rádios, conversa com os caras, grava uma vinheta falando o nome da rádio em cima da música. Aqui é o Rafa da banda novoartista.com e você tá ouvindo Girando Lâmpada aqui na Top FM. Pede a opinião do radialista de qual música ele acha que deveria ser a próxima a ser trabalhada. Traz a galera da rádio para dentro do teu projeto. Eles são uma chave fundamental na tua carreira. E a última história é do Rogério Flauzino, do J Quest. A gente estava numa rádio do interior aqui em São Paulo e o Fábio Schuch, nosso parceiro da Connect Mix, que também estava na viagem e faz rádio pro Jota, mandou um vídeo do radialista tocando o single do Jota pro Rogério. Não deu 5 minutos, o Rogério já mandou um vídeo agradecendo o radialista, falando o nome dele, agradecendo a rádio, agradecendo todo mundo em nome do J Quest. Cara, e sejamos sinceros, o cara não precisaria mais nessa altura da carreira fazer tudo isso. Ele podia ter mandado uma mensagem, mas não, ele parou tudo que ele estava fazendo só para gravar um vídeo e agradecer o radialista lá da cidade do interior de São Paulo que estava tocando o single do J Quest. Então, galera, relacionamento, se importar com o outro, demonstre que você reconhece a importância dessas pessoas da rádio na tua carreira. E o último ponto é monitoramento. Depois de tu pensar em tudo isso que eu falei no vídeo, a última coisa que tu vai querer é que tu ache que a tua música tá tocando na rádio, mas no fundo não tá. Você pode fazer tudo certinho, escolher a música certa, contratar um divulgador legal, fazer uma promoção bacana, ações e tudo mais, mas como que tu vai ter certeza absoluta de que a tua música tá tocando? Ou de repente ela tá tocando além do que tu imaginava e tu nem sabe, tá tocando em outras rádios, em outra região e tu fica sem saber e perde a chance de fazer uma ação legal com essa rádio. Para esses dois casos é fundamental tu ter uma ferramenta de monitoramento. Uma que eu acho muito bacana é a Connect Mix. Quando você baixar o aplicativo da Connect, se cadastra e tu já vai poder acompanhar os relatórios e os rankings das músicas mais tocadas no Brasil de graça. Aí para você monitorar as suas músicas, existem vários planos muito legais que tu pode fazer. Se a tua música tocar uma vez na rádio de Tonhonhoca da Serra às 3 horas da manhã, tu vai ficar sabendo. E isso te traz um controle sobre as tuas execuções muito grande e logo uma inteligência estratégica. Se por acaso a tua música começar a tocar em outras rádios, você pode ir até essa rádio, agradecer por terem tocado, fazer relacionamento e propor uma parceria. Se a tua música estiver tocando muito numa cidade ou numa região, a Connect vai te avisar e tu vai ter uma abertura maior com os contratantes dessa cidade ou dessa região. Expor que você está tocando bem nas rádios, apresentar o teu trabalho e quem sabe fechar uns shows. Enfim, saber quais cidades, quais rádios, quantas vezes, em que horário a tua música está sendo executada é fundamental para te manter o controle das tuas execuções
informações e entender se a tua estratégia realmente está certa ou não, e se não tiver, tu adaptar conforme os relatórios que tu for recebendo. Aqui na descrição do YouTube tem o contato do Fábio, o nosso parceiro da Connect. Chama ele lá, diz que viu o vídeo no nosso canal, que ele vai te ajudar com tudo que tu precisar. Então, fazendo um resumão. Antes de você considerar entrar na rádio, ou se você já está fazendo rádio, mas acha que dá para melhorar as coisas, repasse os seguintes pontos: música, divulgador, estratégia, investimento, brindes e ações sociais, relacionamento e, por último, monitoramento. É muita coisa para te considerar. A entrada na rádio é um ponto muito importante na carreira do artista, uma virada de chave fundamental, mas que tem que ser feita com muita calma, na hora certa e com uma estratégia animal, para você não colocar o teu dinheiro fora e queimar a tua marca. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail pra gente lá no contato@novoartista.com. Para te receber os melhores vídeos sobre music business e planejamento de carreira artística todos os dias, se inscreve no canal, curte a nossa página do Facebook e espalhe o Novo Artista pra geral, e bora criar a maior comunidade de músicos, artistas e compositores do Brasil. Se tu curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se tu não curtiu, dá um dislike, mas diz por que tu não gostou. Um grande abraço e falou!